Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus. Aleluia. Quando você exerce a sua fé, você começa a viver espiritualmente. A fé é o transmissor de vida que Deus tem dentro de você. A fé é o transmissor espiritual de vida que Deus tem dentro de você. Você só tem de Deus a fé que você pratica. Você só tem de Deus a verdade na qual você vive. Amém? A verdade foi nos dada para ser o poder das nossas vidas. Na medida que você exerce a sua fé, você vai ganhando cada vez mais entendimento espiritual. E a dimensão do Espírito vai se tornando real na sua vida. O que quer exercer fé? É comportar-se segundo a palavra que Deus fala no seu coração. É agir sobre uma palavra. Exercer fé significa que você não acredita mais no que você está vendo ou sentindo. Você acredita na palavra de Deus. Você sabe se firmar na palavra de Deus. Amém? E você não tem que ser perfeito para exercer sua fé, porque a fé não é baseada na sua perfeição. A fé é baseada no quanto Deus ama você. Então, quando Deus fala com você, Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você use a sua fé, que Ele te deu, porque a fé é perfeita. Eu não sou perfeito, mas a fé que Deus me deu é perfeita. Amém? Então, na medida que eu vou exercendo fé na palavra de Deus, a própria palavra vai fortalecendo o meu espírito, a própria palavra vai restaurando a minha alma, a própria palavra vai curando o meu corpo, a própria palavra vai sendo remédio para o meu corpo, a própria palavra vai mudando as minhas circunstâncias. Viver em fé é viver no poder de Deus. Significa que você não depende mais de você mesmo. Naquela área que você está crendo, você depende de Deus, ao crer na palavra. Levanta a sua mão e diga comigo: viver em fé é viver dependente de Deus. Ah, pastor, hoje eu tenho uma renda de 10 mil reais. Ah, pastor, hoje eu estou desempregado. Querido, isso não importa para quem vive pela fé. Não é 10 mil reais, nem o desemprego que muda a sua condição. Porque a sua condição é Cristo. A sua condição é a palavra de Deus. Então você não é regido nem pelo muito, nem pelo pouco. Paulo disse: eu sei ter muito e ter pouco. Eu sei o que é escassez, eu sei o que é passar necessidade. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4: eu sei o que é abundância e eu sei o que é ter fome. Aí ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega esse versículo e aplica-se: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece do que Paulo estava falando. Paulo está falando assim: eu sou forte, independente se eu estou no monte ou no vale. Se eu tenho muito ou não tenho nada, não importa. Eu estou na fé. Jesus disse em Lucas capítulo 18: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele havia terminado de contar a parábola daquela viúva e do juiz iníquo.
E ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Sim, vos digo que fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, a ênfase de Jesus não é na iniquidade daquele juiz que foi ganho na canseira. A ênfase de Jesus é num povo que crê na sua bondade, no seu amor, na sua graça. Ele estava dizendo o seguinte: se uma viúva venceu o juiz iníquo, imagina você que tem um Deus de amor que cuida de você 24 horas. Mas você precisa aprender a desenvolver a sua fé, a aplicar a sua fé. A fé, ela vai criar um cenário espiritual dentro de você. Ela vai produzir um ambiente espiritual dentro de você. Ela vai te dar uma atmosfera espiritual. Quanto mais você exerce fé, mais cheio do Espírito Santo você fica. Mais impregnado da unção você fica. Porque a unção vem sobre a palavra que você está crendo. A unção vem para impregnar você sobre a palavra que você está crendo. Por que tem pessoas que abrem a boca e a gente sente o céu? Porque eles estão no céu. Por que tem pessoas que abrem a boca e a gente sente a terra? Porque eles estão na terra. O lugar que você está determina a sua textura espiritual. Repita isso. Todos mais forte. Fala bem forte comigo. Se eu viver uma vida celestial, tudo que eu falar ou fazer vai fluir desse lugar. Se eu viver uma vida terrena, tudo que eu falar ou fazer vai fluir desse lugar. E nós não somos mais terrenos, irmãos. Nós somos um povo celestial. Quando a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso passa régua na religiosidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está interessado em nada que você faz para Ele. Como meu querido paizão Bernardo ensina, Deus está interessado no que você deixa Ele fazer na tua vida. E o que Ele opera em você é fé. O que Ele opera em você é fé. O que Ele opera em você é fé. Irmãos, Deus é um Deus de fé. E Ele só é conhecido nesse lugar. Fora desse lugar você vai ter arrepio, você vai ficar emocionado, você vai rir, você vai chorar. Isso não é errado em si, mas você vai ficar no campo das sensações. O conhecimento espiritual não vem através da alma, vem através do Espírito. O conhecimento espiritual não vem através da alma, vem através do Espírito. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, porque ele ouve a Deus em espírito. Levanta a sua mão e diga comigo: o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, porque ele ouve a Deus em espírito. Ele ouve a Deus em espírito. Aqui tem um povo que ouve a voz do Senhor. Aqui tem um povo cheio da palavra viva do Senhor. Irmão, não adianta você continuar a vida cristã na religiosidade. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus a ponto de ter uma vida que diz isso. Paulo disse a Timóteo, a Tito, esqueci agora, acho que Tito: professam conhecer a Deus, mas negam isso com as suas obras. Quem conhece a Deus tem uma vida que profetiza isso. E você nunca estará numa situação em que você não possa exercer a sua fé. Você nunca estará num momento da sua vida que você não possa exercer a sua fé. A fé sempre acha um caminho. A fé sempre abre uma porta. A fé sempre vai mexer com a sua atitude. Crer é mudar de atitude. Repita isso. Levanta a sua mão e diga: crer é mudança de atitude.
da carne para o espírito, do meu fazer para o fazer de Deus, da minha atitude para a minha resposta à ação de Deus no meu espírito. Jesus disse: o filho nada pode fazer se não ver o pai fazendo. João capítulo 5. Filho não faz nada se primeiro não vê o pai fazendo. Então Jesus vivia uma vida muito tranquila, apesar de todas as tribulações que ele enfrentava, apesar de toda a oposição que ele enfrentava. Jesus vivia uma vida muito tranquila, porque ele só fazia o que o pai mostrava para ele no espírito. Ele tinha uma comunhão com Deus, onde ele recebia as coisas dentro dele, e toda a vida dele era uma resposta a isso. Ele tinha uma vida com Deus tão profunda, que deixava ele completamente seguro de um caminhar em fé. Vou repetir isso. Jesus tinha uma vida com Deus tão real, que deixava ele seguro de um caminhar de fé. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Irmão, essa escola não vai te dar uma vida de fé. O culto daqui a pouco não vai te dar uma vida de fé. Uma estrutura de igreja não vai te dar uma vida de fé. Só o relacionamento com Deus te dá uma vida de fé. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas e as pratica. Tem jeito, irmão. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Amém, amados? A religião não vai matar a sua fé. A carne e o pecado não vão matar a sua fé. Nenhum homem vai matar a sua fé, porque você descobriu que o seu caminho é a intimidade. Diga para o irmão que está ao seu lado: fora da intimidade com Deus, brota as suas ideias, brota o seu esforço, tudo que provém da sua carne, e te afasta da presença do Senhor. Hebreus no capítulo 3 diz, Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Olha que interessante, olha a exortação: tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Ou seja, um coração que não crê. Pastor, mas eu estou angustiado, eu estou deprimido, ou eu estou atarefado, eu estou desanimado, eu estou muito ocupado. Querido, nenhum estado psíquico, emocional vai roubar você a escolha de continuar crendo. A nossa alma é assim, ela sempre vai nos dar trabalho. Sua alma, você vai estar tendo sempre que puxar ela para o espírito. Ela tem uma tendência para o natural. Você concorda comigo? A nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, a alma, né? Ela tem uma tendência. Mas nós somos um povo que não anda pela tendência da alma. Por isso as práticas espirituais vão auxiliar você que determinou pela fé. Ah, mas eu não alcancei 100% ainda. Por isso que Jesus disse que a palavra produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Talvez hoje você não produza a 100 por 1, mas está produzindo a 30. Aleluia, irmão. Continua orando no Espírito, meditando na palavra, exercendo a sua fé, adorando a Deus, confessando a palavra. Aprenda a confessar a palavra em detrimento de qualquer estado mental ou emocional. Declara a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus não depende da sua alma para se cumprir. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando você crê no seu coração, no seu espírito. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala forte, Miguel. Eu posso declarar a palavra, pulando a minha mente, pulando as minhas emoções, e declarar a palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Aleluia. O Senhor está te alimentando nessa tarde. O Senhor está te alimentando para fortalecer o seu crer. Amados, vence o diabo quem crê. Vence o diabo quem crê. Porque na esfera da palavra de Deus, Satanás não põe o bedelho dele. Na esfera da palavra de Deus, o diabo só tem uma opção, que é fugir. Então o seu problema é apenas não saber o que Deus diz. Porque depois que você sabe o que Deus diz, você não tem mais problema. Você tem a resposta, você tem a solução. Joga a mão para cima e diga: o que Deus diz é a minha solução. Porque o que Ele diz é. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Vamos falar de novo. O que Deus diz é a solução. Eu só tenho um problema até ouvir a voz de Deus. Acabou. A partir do momento que você tem uma palavra, meu irmão, você já tem a vitória. Plante-se nessa palavra. Se esconda nessa palavra. Ah, pastor, mas eu não entendo. Eu não sei como é que eu recebo essa palavra. É só você andar com Jesus, irmão. Jesus sabe se comunicar com cada pessoa. Jesus não tem os limites que eu tenho. Eu estou ministrando essa aula agora, mas eu tenho limites. Tem pessoas aqui que estão recebendo, tem pessoas que talvez não estejam nem entendendo o que eu estou falando. Mas Jesus não tem esse limite que eu tenho. Porque Jesus ultrapassa as suas fraquezas, Jesus ultrapassa a sua carne, e Ele comunga direto com o seu espírito. Jesus consegue comungar direto com o seu espírito, sem nenhum empecilho. Ele vem e sopra a palavra no seu espírito, e planta a palavra no seu espírito. Por isso, amados, um vencedor tem como maior valor na sua vida ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. O que satisfaz um vencedor é quando Deus fala com ele. Porque ele sabe que a palavra de Deus, ela cria todas as coisas. E a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Olha o capítulo 1 de Hebreus. Volta para o capítulo 1. Havendo Deus, verso 1, outrora falado, está falando sobre a fala de Deus, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Então Deus sustenta a realidade que Ele te dá pela palavra que Ele te deu. Eu declaro que você é um portador das promessas do Senhor. E nenhuma palavra de Deus vai ser abortiva na tua vida. Você não vai abortar as promessas. Você vai dar luz às promessas de Deus. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra.
Diga para o irmão que está ao seu lado, não aborte o que Deus falou com você. Sacode o seu irmão e fala para ele, não negocie o que Deus falou com você. Não retroceda. Não retroceda. Porque você não tem condição de produzir essa palavra, mas ela mesma tem condição de se produzir quando você crê. Irmãos, o mistério da fé é que eu não sou responsável em produzir o resultado. Eu sou responsável em exercer minha fé. Quem faz a obra é Deus. Olha o capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quem achou, diga amém. Porque a palavra de Deus é viva e... Quem que é viva? Quem que é viva? Quem que é eficaz? Quem é eficaz? Não é você, é a palavra. Pelo contrário, eu sou extremamente ineficaz. Eu não sou nada. Eu sou um vaso de barro. Mas Deus me deu o dom de acreditar. Deus me deu o dom de crer. Não fica soberbo se você tem fé não, porque isso é um dom de Deus para você. Pela graça sois, mediante, isso não vem de vós, é dom, irmão. Levanta a sua mão e diga, eu tenho o dom de crer. Agora, isso é muito libertador, irmãos. Porque se você continuar nesse caminho, você vai entrar num lugar de pleno descanso. Você vai entrar num lugar de paz. Você vai entrar no descanso. Porque você vai andando num caminhar onde você não é responsável. Deus é responsável. Quando Abraão creu em Deus, preste atenção nisso. Quando Abraão creu em Deus e saiu da sua terra, Deus assumiu completamente a vida de Abraão. Crer te desresponsabiliza e responsabiliza Deus. Quando ele foi entregar Isaac para o Senhor, porque o Senhor tinha pedido, Isaac falou assim para ele, pai, aqui está a lenha e aqui está o cutelo, que fala do Espírito e da palavra. Cadê o cordeiro para o holocausto? E aí o pai falou assim, filho, o Senhor proverá para si. Irmão, essa resposta ensina a fé. O Senhor proverá para si. Diga isso comigo. O Senhor proverá para si. Olha o que é o Evangelho. Quem falou com você? Quem é eficaz? Quem é viva? Seu papel é só? Imagina a paz que você vai entrar, irmão. Quem encontrar com você vai encontrar com alguém com as mãos levantadas, adorando a Deus, agradecendo o Senhor, declarando a palavra. Você para de temer as doenças, você para de temer a morte, você para de temer a pobreza, a miséria, as lutas, você não tem mais nenhuma batalha. Porque você não é responsável mais pelo milagre, Deus é responsável pelo milagre. Então você volta a sorrir. Repete assim comigo: crer é voltar a sorrir. A fé enche você da alegria do Senhor. Não é porque todas as circunstâncias estão boas, nem estão más. É porque você agora
não é mais regido pelas circunstâncias. Você é regido por aquilo que brota no seu espírito. Pergunta para mim, o que brota no meu espírito, pastor? Põe a mão no coração e fala assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, você se encaminha de andar em fé, e Deus se encaminha de desenvolver a vida dele em você. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Seu papel é só permanecer nele. Como que permanece nele? Permanecendo em fé. Ele disse: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai me pedir o que vocês quiserem, eu vou fazer. Então, permanecer em Deus é a única coisa que você tem que fazer. Seja um ramo ligado a Cristo, e a própria vida dele em você se encarrega de se manifestar. Põe a mão no nome do seu irmão, fala para ele: exerce a sua fé na sua saúde, exerce a sua fé nas suas finanças. Se ele é casado, diga: exerça a sua fé no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua vida com Deus. Não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo. Irmão, você pegar essa palavra hoje na sua vida, Deus vai te usar demais, irmão. Porque Deus vai ter como se identificar com você. Você não vai oferecer o seu lado alma para Deus, você vai oferecer o seu lado espírito. Porque Deus não é carne, Deus é espírito. Quando você oferece o lado carne, Deus não tem como baixar e descer e entrar. Deus não tem como fluir. Mas quando você oferece o seu lado espírito, é por aí que Deus entra. E a maneira de você oferecer o seu espírito é exercendo a sua fé na palavra. Quando você exerce a sua alma, você ativa a sua carne. Mas quando você exerce a sua fé, você ativa o seu espírito. Repete isso comigo: quando eu exerço a minha alma, agindo como eu penso, agindo como eu acho, agindo emocionalmente, eu dou a minha carne para Deus, e Ele não derrama fogo sobre a carne. Fala mais forte: mas quando eu ofereço para Deus o meu lado espírito, é por aí que Ele vem. Como é que você ativa seu espírito? Crendo. Deixa o fogo queimar a madeira, o feno e a palha, irmão. Todas as complicações, todas as construções, todas as ideias, os preconceitos, as doutrinas que vêm do homem, deixa Deus queimar isso, irmão. Deixa Deus desconstruir você completamente, para que Ele possa te fazer espiritual e te reconstruir do espírito para fora. Porque como é que você vai viver por fé se você é tão cheio de si mesmo? Se você ainda tem muita energia. Irmãos, muitas vezes nós somos cheios da energia da alma. E quando essa energia da alma não está submissa à vida do espírito, como nós sofremos, irmãos? Como nós ficamos cansados, decepcionados. Você já teve um sentimento assim, ó, olha para mim: ai, estou cansado. Já teve um sentimento assim?
Eu estou cansado, não aguento mais. Isso é produto de alguém que não vive no Espírito. Porque a Bíblia diz que no Espírito você não está cansado, você está descansado. Parece que todos nós tomamos uma paladinha agora, né, irmãos? Fala assim para o irmão que está ao seu lado: esse cansaço que vem da alma é fruto da falta do descanso que vem de Deus. Porque o Espírito não se cansa. A palavra de Deus diz que mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todo dia. Espírito não cansa, quem cansa é a alma. E por que ela cansa? Porque ela está assumindo o lugar errado. Ela está assumindo o lugar que não é dela. Ela está ocupando o lugar da fé. Olha o capítulo 4 de Hebreus, verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido misturada com naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Irmãos, tem uma unção de descanso aqui hoje. Fala para 3 pessoas perto de você: hoje é sábado, irmão. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: por que você está preocupado se você já optou pela fé? Olha nos olhos do seu irmão e fala: se você já optou pela fé, a preocupação é desnecessária. Eu vou descansar, ué. Ou então eu vou fazer na minha força. Eu vou estudar, eu vou fazer como eu aprendi, como eu sei fazer. Eu vou ser dono do meu nariz, das minhas vontades. Ok. Não quero, pastor, eu quero ver Deus na minha vida. Então, meu irmão, pega essa alminha sua e leva lá para a presença de Deus. E faz ela se aquietar. Ensina Deus para a tua alma. Ensine Deus para a tua alma. Vou falar até cair a ficha. Ensine Deus para a tua alma. Ensine Deus para a tua alma. O salmista ensinou, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, alma, de nenhum só dos seus benefícios. É Ele, ó alma, que perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem sara todas as suas enfermidades. É Ele quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Diga para o irmão que está ao seu lado: ensina Deus para a tua alma, irmão. Dá uma sacudida no seu irmão, fala para ele: reeduque a sua mente a pensar fé. Fala para o teu irmão: reeduque as suas emoções a sentirem fé. Não, irmãos, nós não somos um povo governado pela carne, nós somos um povo governado pelo Espírito. E aí a sua vida começa a ser totalmente reconfigurada. Sua vida começa a ganhar uma nova forma.
Porque Deus vai operando fé em você. Você vai exercendo sua fé. E a sua fé vai produzindo tudo para você. Porque a fé é a fábrica de Deus dentro de você. É a fonte de Deus dentro de você. A fé é o caminho que Deus tem para se manifestar. A fé é um transformador de coisas espirituais em coisas físicas. A fé é um transformador de coisas invisíveis em coisas visíveis. Porque quem crê, verá a glória de Deus. Por isso, amados, a igreja não é uma escola da alma, a igreja é um hospital para a alma, mas a igreja é a escola do Espírito. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não está aqui para ficar alimentando sua alma não, irmão, fala para ele. Sacode o seu irmão e fala, você está aqui para matar sua carne, sarar sua alma e desenvolver o seu espírito. Olha Hebreus capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Como que entra no descanso? Conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando para Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração, receba o que Deus está falando com você. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Joga as duas mãos para cima e diga, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 10. Eu falo e você repete, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das dele. Ah, mas eu tenho que fazer a minha parte. A sua parte é isso aqui, ó, verso 11. Esforcemos, tá vendo, pastor? Tem que me esforçar. Não, peraí. Esforcemos-nos para entrar no descanso. Seu esforço é para aprender a dormir na tempestade. Seu esforço é para aprender a dormir na tempestade. Pastor, já consigo dormir uns 15 minutos. Amém, irmão. Vamos passar para meia hora esse descanso aí, para 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas quanto mais você descansa, mais autoridade você tem. A autoridade espiritual flui do descanso que você conquistou. A autoridade espiritual se estabelece do quanto você descansa. De novo, vamos lá. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: o quanto você descansou em Deus é o quanto você tem autoridade. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que eu vou descansar? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ao exercer a minha fé, eu estou operando na palavra. Aleluia.
Agora, deixa eu fazer um parêntese e te exortar numa coisa aqui. Olha para mim um pouquinho. Não tente compreender as coisas do Espírito mentalmente, porque é impossível. Não tente entender as coisas do Espírito com a sua mente. Sua mente sempre te dará trabalho. Não tente compreender. Porque se Satanás consegue levar você para uma razão, o diabo prende você. Fique sempre na simplicidade do crer na palavra de Deus. O que que isso vai fazer? Olha o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, exercido a sua fé, vocês alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Agora, olha o perigo de você raciocinar babilonicamente as coisas. Você vai se perder completamente. Quando você entra na fé, você fica liberto de todo julgamento natural das coisas. Você não julga mais as coisas como as pessoas julgam, porque você entrou em outra mentalidade. E se você pensar essa situação naturalmente, você perde a guerra, porque você volta a ser natural. Muitas vezes você vai olhar para algumas pessoas que estão tomando caminhos, e você não é melhor que elas, você não é questão de vaidade nem de soberba, a questão é que você entrou no caminho que elas não entraram. Você entrou em outra dimensão. Então a palavra de Deus passa a ser o seu guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tem que morrer todo argumento humano, toda ideia humana. Você está liberto de todo julgamento humano. A Bíblia diz que o homem espiritual não é julgado por ninguém. 1 Coríntios capítulo 2. Ele não é julgado, porque como que você vai agora passar por essa situação se comparando com alguém natural? Quem é nascido da carne é? E quem é nascido do Espírito? Vou perguntar de novo. Quem é nascido da carne é? E quem é nascido do Espírito? Perguntar de novo, quem é nascido da carne é? E quem é nascido do Espírito? Quem nasceu do Espírito aqui? Então diga para o irmão que está ao seu lado, para você é tudo diferente. Fala para o irmão que está ao seu lado, não se compare com ninguém dessa terra. Não use a sabedoria humana para medir você, para medir seu sucesso. Você não está mais nesses termos, você está nos termos do reino dos céus. Se você usar a experiência de uma pessoa da carne para te ensinar, você vai se perder. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que o ímpio vai aconselhar você se você já está sendo aconselhado pela mente de Cristo? Você recebe essa palavra? Então diga para o irmão que está ao seu lado, não é soberba, irmão, é a verdadeira libertação. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Agora olha o que ele diz, se retroceder, nele não se compraz. Olha o que o Senhor está falando. Nele não se compraz a minha alma.
Se retroceder. Aí ele fala assim no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Aleluia! Agora, diga comigo, somos entretanto da fé para a conservação da alma. O que conserva a sua alma? Fé. Se você retroceder, sua alma é corrompida novamente. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estou pregando para pessoas agora que estão recebendo a ajuda do Espírito Santo. Eu estou sendo um vaso na mão do Senhor agora, para ajudar aqueles que já recebem a ajuda do Espírito Santo. Socorro do Espírito Santo. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: aconteça o que acontecer, não recue, não retroceda. Pelo contrário, dá mais um passo, dá outro passo, e outro passo, e mais um passo. Continue andando, continue andando, continue andando. Comece a correr, continue correndo, vai correndo mais rápido. Daqui a pouco você vai voar nas asas do Espírito. Deus não está preocupado se você está engateando, andando, correndo ou voando. Deus quer te ver no caminho. O que desagrada a Deus, sabe o que é, irmão? Quando Ele olha para você, você não está mais no caminho. A pressão nas suas emoções falou mais alto do que o convencimento do Espírito. E você desistiu. Não, você não vai desistir. Em nome de Jesus. Você não vai depender de homem algum para caminhar com Deus. Você vai estar firmado em fé na palavra de Deus. Antes de nós terminarmos, vai comigo para capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, tudo aquilo que faz pressão na sua mente, nas suas emoções, ou na sua vontade, peso, e desembaraçando de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Qual que é a sua carreira? São as palavras que Deus te deu. Deus falou a primeira vez, estabeleceu o ponto A. Deus falou a segunda vez, estabeleceu o ponto B. A terceira vez o ponto C. E assim por diante. Deus foi falando, até fazer um caminho para você andar nele. Você ouviu o Senhor, agora você tem uma carreira espiritual. Levanta a mão e diga: eu recebo. Irmão, Deus vai falar muito com você esses dias. Você não terá como referência a religiosidade do homem. Você terá como referência aquilo que Deus falou com você. E se o que
Deus quer fazer na tua vida é diferente de tudo que Ele fez nessa terra até hoje. E se você é um Noé? Noé fez o que ninguém nunca fez. Se você for um Noé, mas como é que eu sei se eu sou um Noé? Você não tem que saber, tem que começar a obedecer a Deus. Porque o seu caminhar vai revelar a sua identidade. O seu caminhar. Preceito sobre preceito. Preceito. Regra. Um pouco aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ao qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Isaías capítulo 28, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Levanta a mão e diga: eu recebo. Pastor, como que eu corro a minha carreira? Versículo 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente para os seus problemas. Irmão? Olhando firmemente para a sua alma. Para os homens. Para você mesmo. Para o sucesso dos outros. Para a derrota dos outros. Não, olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé. Que carreira Paulo está falando? O autor e o consumador. Entre a autoria e a consumação tem uma carreira. Ele é o autor e ele é o consumador. E esse é o caminho que você vai percorrer. Ele é o autor e ele é o consumador. Aquele que começou boa obra há de completá-la. Fala para o teu irmão: deita na mesa de cirurgia e deixa o médico trabalhar, irmão. Deixa o Espírito Santo operar. Por que Eva não aparece nas nossas vidas? Quem é Eva? É a auxiliadora idônea. É a resposta que eu precisava. É o que completa a minha vida. Por que Eva não aparece? Porque Adão não dorme. Eva só apareceu depois que Adão dormiu. Eva nasce do seu descanso. O auxílio vem quando você dorme. Descansa que Eva aparece. A Bíblia diz que fez o Senhor dormir o homem. E aí Eva apareceu. Deus arrancou a costela de Adão. Adão não sentiu nada, que ele estava dormindo. Aquilo precisa sair da sua vida, Deus vai tirar, você não vai sentir nada, irmão. O descanso vai libertar você daquilo que não vai ficar mais na sua vida. Agora, Deus não vai tirar a costela de você, irmão. A costela te dá estrutura, firmeza. Tira a costela para você ver. Deus não vai tirar a costela se você não dormir, tem que descansar. Pega o livro Descanso de Deus, lê ele 10 vezes, irmão. Porque hoje é sábado. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Você não está nem para nada mais. Você não faz caso mais do sofrimento que você está passando. E está sentado à destra do trono de Deus. Amém, amados? Então dá um sorriso para mim e diga comigo: viver é viver em fé. Não crer é viver na morte.
Esse é o tema dessa palavra. Viver é viver em fé, vírgula. Não crer é viver na morte. Quem recebe essa palavra? Amém? Será que tem algo que eu posso fazer para ajudar minha fé? Hã? Será que tem algo que eu posso praticar para fortalecer minha fé? Só porque eu quero? Então diga comigo, hora após hora, hora após hora, eu vou me entregar à linguagem sobrenatural do Espírito, e eu vou me edificar sobre a minha fé santíssima. Aleluia! Dá um abraço ao seu irmão e fala, domingo que vem o fogo continua.